Fala pessoal, tudo bem? Então a gente está começando aqui mais um podcast, mais um episódio aqui do Ao Escuta da faculdade. Primeiramente agradecer a presença do meu amigo João Amado. Primeiramente também agradecer a faculdade que cedeu o lugar para a gente fazer o nosso episódio, nosso primeiro episódio da nossa Liga de Cardiologia, da LACARD. Eu me chamo Nelson, eu sou do 5º período aqui da faculdade. A gente está fazendo o nosso projeto, né, pretende começar um projeto de extensão aqui na faculdade em relação a essa parte de cardiologia. Eu sou do diretório de pesquisa, junto com o João Amado. Pode se apresentar, por favor. Então, pessoal, como o Nelson já disse, né, meu nome é João Amado e eu sou aluno do 5º período aqui das Artes e nós somos diretores de pesquisa e ensino da Liga de Cardiologia, Geologia, LACARDIA, né? Convido vocês a conhecerem também, acessar aí o Instagram da Liga. E nós estamos aqui hoje com essa proposta, né, que, se tudo der certo, é uma proposta que tem aí a tendência de permanecer por algum tempo, que é o seguinte: nós vamos realizar aqui a resolução de casos clínicos, né, periodicamente, mais ou menos aí a cada 2 vezes ao mês, a gente vai estar resolvendo aí casos clínicos voltados aqui para o assunto de cardiologia, né, Nelson? Isso. E como ele frisou no início, né, muito bom o nosso espaço aqui na faculdade, né, esse espaço aqui para a gente fazer esse podcast com uma estrutura excepcional, com certeza nos auxiliará bastante. Então, já até tinha falado com o João Amado a questão do espaço também, que a gente tem um recurso que poucas faculdades têm, então usar esse recurso a nosso favor é mais para agregar mesmo. Então, pessoal, os nossos casos clínicos, né, eles serão aí no tema de cardiologia, angiologia, e hoje nós trouxemos um caso aqui, né, vai ser um bate-papo aqui bem descontraído mesmo, né, para a gente conversar um pouquinho sobre esse caso clínico que vocês irão perceber. É uma situação que nós aí encontramos todos os dias, né, algo bem presente no nosso cotidiano. Então, como que nós iremos proceder? Da seguinte maneira, nós iremos ler o caso clínico, né, comentar um pouquinho aqui sobre as alternativas. Depois, vamos bater um papo sobre a fisiologia, a anatomia, a fisiopatologia, né? Isso. E também aos fármacos utilizados, principalmente no assunto deste caso de hoje. E aí, ao final da discussão, nós voltamos aqui para esse slide e resolvemos a questão. A gente vai tentar fazer isso mais cotidianamente, porque essa parte de caso clínico, de resolução de caso clínico, assim, é bem interessante, porque volta mais para a prática clínica que a gente vê todo dia na questão de cardiologia e tudo mais. Acho que toda a especialidade também é importante, essa prática também, que a gente está estudando nas nossas aulas também. Pode começar. Então vamos lá para a leitura do caso. Paciente masculino, 43 anos, com hipertensão estágio 2. Então já vamos marcar aqui, ó. Hipertensão estágio 2, cefaleia pulsátil e pressão arterial inicial de 192 por 110 milímetros de mercúrio. Né? Nós conseguimos, só por esses dados aqui, já perceber que a pressão desse paciente está bem elevada. Né? Após o tratamento com captopril, a pressão caiu para 164 por 100 milímetros de mercúrio. O eletrocardiograma revelou alterações compatíveis com sobrecarga atrial, grande atividade elétrica ventricular e desvio de eixo cardíaco para a esquerda. Já o ecocardiograma mostrou fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 62%, sem obstrução na saída do ventrículo. O paciente também tem um histórico de ter sido reprovado em exame antidoping devido ao uso de anabolizantes. E aí vem a pergunta, né? Qual a condição cardíaca mais provável para esse paciente? Letra A, hipertrofia miocárdica concêntrica. Letra B, cardiomiopatia dilatada? Letra C, fibrilação ventricular? Ou letra D, doença arterial coronária? Bom, acredito que alguns de vocês aí já devem estar com a resposta em mente, né? Mas como eu falei, agora a gente vai proceder aqui com uma breve discussão em relação à anatomia, fisiologia, né? Fisiopatologia, farmacologia aplicada a esse caso e ao final retornaremos aqui e vamos dar a resposta, né? Isso. Então, começando aqui, ó. Em relação ao estudo anatômico do coração e principalmente, lembrar aqui, pessoal, o estudo anatômico voltado para o nosso caso clínico, né? Então vamos relembrar alguns conceitos básicos aqui, ó. Nós temos que o processo venoso,
processo de retorno venoso especificamente? Olha aqui, ó, o retorno venoso. Como o retorno venoso ele se dá, né? Então, nós temos a maior veia do corpo humano, que é a veia cava. Lembrando que nós temos uma porção superior, né? Aqui em cima nós temos a veia cava superior, e aqui nós temos a veia cava inferior. Tanto a veia cava superior quanto a veia cava inferior, né, ambas irão drenar o sangue. Aqui, a veia cava superior da parte mais superior do organismo, né, e a veia cava inferior da parte mais inferior, considerando aí pelve, membros inferiores, abdômen, né. Então, ambas veias vão drenar esse sangue para o átrio direito. E aí nós teremos, deixa eu mudar a cor aqui da caneta, nós teremos esse retorno venoso chegando aqui, ó, no átrio direito do coração. Bom, esse sangue chega aqui no átrio direito, por meio da válvula átrio-ventricular esquerda, né, ou tricúspide, o sangue ele desce para o ventrículo direito. Esse sangue agora ele é ejetado para o tronco pulmonar e, depois disso, né, ele vai seguir para os pulmões por meio da artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. Esse sangue chega no pulmão. Lá no pulmão acontece o processo de hematose, né, que é essa troca gasosa, a troca aí de CO2 pelo oxigênio, e esse sangue volta a ser oxigenado. Depois dessa passagem, né, dessa breve passagem aí pelo pulmão, o sangue retorna ao átrio esquerdo, né, essa cavidade aqui. E como ele retorna ao átrio esquerdo? Por meio das veias pulmonares, né? Nós temos 4 veias pulmonares, sendo aqui que nessa imagem nós temos a representação de apenas 2, né? Lembrando que as outras 2 estão sobrepostas aqui. Bom, então esse sangue agora, seguindo esse caminho, ele está aqui no átrio esquerdo e ele desce por meio da válvula átrio-ventricular esquerda, né? Desculpem, esquerda, que é a bicúspide, para o ventrículo esquerdo. Bom, neste momento nós chegamos na cavidade mais importante do coração, né? Na câmara cardíaca de maior relevância, que é o ventrículo esquerdo. E por que, né? Essa câmara cardíaca ela é a mais importante do coração? Principalmente por causa, né, da ejeção do sangue a nível sistêmico, né? A parte sistêmica do coração ali, então. Justamente, né? Então essa câmara cardíaca, essa cavidade, ela é responsável por ejetar o sangue que vai para todo o corpo. E, principalmente, vamos lembrar, o sangue oxigenado, né? Oxigenado. Então, é por causa do ventrículo esquerdo que nós temos a oxigenação, nós temos as trocas metabólicas, né? Temos aí a fabricação de ATP em todas as células corpóreas, porque o ventrículo esquerdo, por meio da sua contração, ejeta o sangue para o corpo. E lembrar, esse sangue ele é ejetado pela artéria aorta, né? Aqui nós temos um pedacinho do arco da aorta, né? Isso. E aí essa aorta, ela tem o seu ramo descendente, né? E vai irrigar toda a parte sistêmica e principalmente inferior do nosso corpo. Bom, depois de termos lembrado aqui esses princípios fisiológicos cardíacos, vamos pensar em outro aspecto. Nós vimos lá o seguinte, que o nosso paciente ele está hipertenso, né? E além de estar hipertenso, ele também tem um aumento da atividade elétrica ventricular que foi diagnosticada pelo eletrocardiograma. Isso. E além disso, né, Nelson, nós temos também que esse paciente tem um desvio de eixo elétrico para a esquerda. O que isso nos sugere, né, principalmente? A gente lembrar um pouquinho aqui da fisiologia da condutibilidade elétrica do coração, nós temos que o sinal elétrico ele vai sair de uma porção aqui, ó, do átrio direito, que é conhecido como nó sinoatrial, né? O nó sinusal, que é o marca-passo natural do coração. E aí esse estímulo elétrico, ele acaba descendo para um outro nó, que é o nó atrioventricular. O nó atrioventricular encaminha esse impulso elétrico pelo feixe de His e depois esse sinal elétrico sobe aqui pelas fibras de Purkinje, né? Por que nós estamos lembrando esse tópico aqui da condutibilidade elétrica aí no coração? Porque nós temos que lembrar que existem várias, né? E quando eu falo várias, estou falando de milhares de células autoexcitáveis no coração que disparam esses potenciais elétricos, que são os potenciais que fazem o coração realmente contrair. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que existem várias
células despolarizando, gerando pequenos vetores elétricos em todas as direções. Claro, nesse sentido, né? Do nó sinoatrial, passando pelo nó atrioventricular e descendo por essas outras fibras autoexcitáveis aqui. Então, são vários vetores. E a gente tem que lembrar lá da física, né? Que quando você junta vários vetores, nós temos um vetor resultante. Resultante, dá o resultado. E esse vetor resultante é o quê? É o vetor resultante das forças elétricas, das cargas elétricas que estão saindo aqui dessas células autoexcitáveis. Então, olha só, eu vou apagar todos esses pequenos vetores e vou colocar apenas um, porque é o vetor resultante, né? Como se fosse a soma de todos eles. E esse vetor resultante, ele aponta mais ou menos aqui, ó, para essa direção. Eu vou tentar desenhar uma seta aqui. Ele vai apontar principalmente aqui, ó, para essa direção. Tá, mas por que essa discussão ela é importante para nós neste momento? Pelo seguinte, nós temos que pensar que a atividade elétrica, isso é um fato, né? A atividade elétrica no ventrículo esquerdo, ela é muito maior do que no ventrículo direito. O coração sistêmico. Justamente. E isso tem uma explicação. O ventrículo esquerdo, pensando em massa muscular, ele possui muito mais massa muscular do que o ventrículo direito. E claro, ele precisa disso. Como a gente falou, ele ejeta o sangue a nível sistêmico, né? Ele precisa ser mais forte. Eu acho que essa relação que todo mundo esquece, de esquecer que o coração é músculo também. Então, assim, Justamente. essa aquela relação de necessidade sistêmica, de ejeção. Então, assim, acho que é importante frisar. Normalmente, pessoas, assim, elas esquecem isso, essa parte, então. Justamente. E como você falou, né? Não podemos esquecer que o coração é composto por um músculo, e um músculo bem forte, inclusive, né? E esse coração, como a gente falou, ele é dividido em 4 câmaras, né? 2 átrios, 2 ventrículos. Sendo que a câmara mais muscular, ou seja, aquela que tem uma musculatura bem desenvolvida, é o ventrículo esquerdo. E vamos pensar o seguinte. Tá, você tem lá uma câmara que possui uma musculatura razoável e uma câmara que possui uma musculatura bem desenvolvida. Para onde, pensando agora na despolarização das células, né, nessa condutibilidade elétrica que passa aí por todas as fibras musculares para que elas contraiam, para onde essas cargas elétricas elas serão mais direcionadas? Para onde você tem uma quantidade razoável de músculo ou para onde você tem ali uma grande massa muscular? Claro que é para, né, onde nós temos... Isso aí é necessidade fisiológica, isso aí Justamente, né? É o que o corpo precisa também para funcionar até. Justamente. Normal, então, normalmente é o que acontece também. Isso até outros níveis, de outros órgãos também. Essa questão de necessidade, essa questão de tudo mesmo que você falou. Então, né, como o Nelson frisou aqui pra gente, é uma questão fisiológica. Então nós precisamos aqui que mais cargas elétricas sejam direcionadas ao ventrículo esquerdo. Até isso, ok, né? Até por isso, né, nós temos que, lá no eletrocardiograma, quem já estudou eletrocardiograma aí vai entender o que a gente está falando, que, considerando todas as derivações, né, o sinal elétrico, ou seja, o eixo cardíaco normal de um paciente, ele vai ficar entre o D1 e o AVF, né, considerando as 12 derivações ali, né, de um eletrocardiograma padrão. O sinal elétrico ele fica entre D1 e AVF. Por quê? Principalmente porque o ápice do coração, né, que é essa estrutura aqui, que está compreendida bem aqui no ápice também do ventrículo, né? Nós temos que pensar o seguinte, aqui nós temos mais musculatura, então quer dizer que a maioria das cargas elétricas serão direcionadas a esse ponto. E aí se a gente fosse pegar as derivações e desenhar elas aqui, seria mais ou menos aqui, né? O D1 aqui, aí aqui nós temos D2, aí aqui embaixo nós temos o AVF, aqui nós temos o D3, né? Enfim, vou desenhar só mais um aqui que vai ser importante para nós. E aqui nós temos o AVL. Ou seja, a gente consegue perceber então para onde esse vetor resultante está apontando. Olha só, ele está apontando entre o D1 e o AVF, né? Ou seja, o sinal, se a gente fosse pegar em graus, ele fica, o sinal normal entre 0 graus e 90 graus. Isso é o normal, né? Agora, a gente percebeu o quê? Lá no texto do caso clínico, que o paciente ele apresenta um desvio de eixo cardíaco. Isso significa o quê? Para a gente, pensando aqui na fisiologia, né, e no funcionamento normal do coração. Significa que as cargas do coração, elas estão sofrendo desvio para a esquerda. E vamos lembrar da posição anatômica, né? Por mais que esse aqui seja o lado direito,
na nossa imagem, né, Sim. é uma imagem invertida, né? Então esse aqui é o lado esquerdo do coração. Então quer dizer que essas cargas, elas estão sendo mais direcionadas Pro lado esquerdo. pro lado esquerdo. Por quê? A gente já tinha comentado, né? Olha só, as cargas, normalmente elas já vêm mais para a esquerda, porque tem mais musculatura, mas a gente consegue perceber que esse desvio foi acentuado. Ou seja, as cargas estão indo mais que o normal para a esquerda, ou seja, então nosso vetor resultante, ele está vindo mais ou menos aqui, ó, nessa direção, ou até mais, né? A gente pode pensar que ele está vindo até mais aqui para o lado esquerdo ainda. E isso tem uma explicação. E nós já até comentamos sobre ela, né, no início. Acho que com pouca leitura que a pessoa pode fazer do relato de caso, se ela tiver um pouco de conhecimento sobre eletrocardiograma, essa questão mais fisiológica, ela já mataria o caso assim na hora. Justamente. Então, se a gente for pegar aqui, ó, como esse sinal elétrico está sendo direcionado ainda mais para a esquerda, o que nós podemos inferir já neste momento? Espera aí. Se antes o sinal fisiologicamente já ia mais para a esquerda porque o ventrículo esquerdo tinha mais tecido muscular, e agora esse desvio está sendo mais acentuado ainda, a gente infere que a musculatura do ventrículo esquerdo, ela hipertrofiou, né? Está maior. O paciente, do nosso caso clínico, ele tem mais musculatura no ventrículo esquerdo do que o normal. E aí, né, em um primeiro momento, poderíamos pensar o seguinte, nossa, que maravilha, né? O coração é um músculo, forte, tá mais forte, tá mais né? forte. É o que o pensamento, né? Quando fala disso, questão de músculo do Justamente, né? E é justamente isso que as pessoas procuram na academia. Isso. As pessoas vão à academia, né? Ficam fazendo força lá pra quê? Pra hipertrofiar os músculos, né? Aumentar aí o volume. Então, se a gente, só por uma análise rasa aqui, falássemos, nossa, o coração da pessoa hipertrofiou. Sim. Nossa, que maravilha, né? Tá mais forte. Só que, deixa eu apagar aqui. Ah, não, antes de apagar, deixa eu só comentar sobre um detalhezinho aqui do eletrocardiograma. Como nós já inferimos que a musculatura desse miocárdio ela está mais envolvida aqui no ventrículo esquerdo, por que tem esse desvio para a esquerda, né? O sinal ele está se aproximando cada vez mais de AVL, até que vai chegar um momento que o sinal não vai mais se encontrar entre D1 e AVF, e sim entre D1 e AVL. O que não é fisiológico, né? O que não é normal. E isso é um desvio aí para a esquerda do eixo cardíaco. Mas, enfim, voltando aqui, por que essa hipertrofia ela não é benéfica, né? Por que nós não podemos pensar, não, peraí, hipertrofiou, então tá mais forte. Vai ser melhor, vai conseguir ejetar mais sangue. Só que, vocês viram que lá no caso clínico, tá escrito que o paciente já caiu um exame antidoping, né? Então, a gente pensa o quê? Esse paciente já usou aí uns veneninhos, né? Já usou o suco, né? Já usou o anabolizante, já. Logo, a gente consegue perceber o quê? Qual é o principal efeito que o anabolizante ele traz para as pessoas que se torna um fato atrativo, né? E faz as pessoas procurarem cada vez mais. Principalmente para as pessoas que estão procurando aí alta performance em hipertrofia, né? Normalmente até é estética mesmo, que a gente vai falar até mais pra frente a questão disso, porque esse pensamento, né, não tem esquece desse pensamento de o coração, ele tem essa necessidade, e quando tem essa mudança, a pessoa acha, não, o coração tá mais forte. Tá melhor. Tá melhor. Mas não, essa hipertrofia aumentada, acentuada, é pior pro coração. Não é fisiológico já, justamente. É patológico. E aí, se formos pensar, né, por que o anabolizante ele é tão atrativo? Principalmente aos atletas, né? Porque ele promove um ganho de massa rápido. A pessoa ganha massa muscular muito rápido, né? Com o uso de anabolizante. E lembrar, o coração, como o Nelson falou, a gente não pode esquecer, o coração é um músculo. Então, peraí, se a pessoa ela tá ganhando massa muscular, será que ela vai ganhar massa muscular em todo o corpo e menos no coração? Claro que não, né? O coração vai hipertrofiar também. Até porque tem receptores no coração de hormônios que vai aumentar essa questão do anabolismo, vai aumentar tudo isso. Então, assim, é errado pensar desse jeito. E aí, o que é a consequência da pessoa ganhar muita massa muscular no coração? O coração, ele vai ter a sua parede, olha só, a parede aqui do coração. Essa parede, né, ela tem esse certo diâmetro, essa certa espessura, que é normal. Agora, com o paciente usando anabolizantes, essa parede vai ficar mais espessa. Por quê? O coração hipertrofiou. Só que nós temos, em casos aí de pacientes que usam anabolizantes,
uma hipertrofia chamada de hipertrofia concêntrica. Ou seja, a parede do coração ela cresce, mas ela cresce para dentro, principalmente. E qual a consequência disso? Se cresce para dentro, olha aqui, ó. Deixa eu tentar colorir aqui para ver que está ficando ocupado. Se ela cresce para dentro, o que acontece com o volume do ventrículo esquerdo, né? Aquele volume que ele tinha para abrigar o sangue que chegava lá do átrio esquerdo. Esse volume vai ficar diminuído. Diminui. Acho que é importante também frisar que é a questão do pensamento de que vai ter uma hipertrofia excêntrica do ventrículo. Então, ou seja, ao contrário, mas não, ela é concêntrica. Concêntrica, ela é né? pra Ela dentro. é um músculo que cresce para dentro. Com a consequente diminuição volumétrica Sim. do ventrículo esquerdo, né? Ou seja, agora vai caber menos sangue aqui dentro. Além disso, o ventrículo ele perde a capacidade da complacência, né? Ele não consegue abrigar tanto sangue e com isso nós temos assim, várias consequências, como diminuição do débito cardíaco, né? Diminuição da fração de ejeção. A gente viu lá em cima, no caso clínico, né? O paciente estava com uma fração de ejeção diminuída. Então a gente tem que pensar nisso. Por quê? O coração perdeu capacidade de volume. Tá. E por que isso acontece? Deixa eu descer um pouquinho aqui. Olhem só essa imagem, né? Essa imagem aqui representa bem isso. Olha só. O septo interventricular. Olha só a espessura dele, né? Bem mais espesso. E olha essa parede aqui do ventrículo esquerdo. Então é isso aqui que acontece com pessoas que usam anabolizantes. Imagina o volume disso aí que é agora, que era antes. É que bem agora. menor, né? É Então, ou seja, o coração ele vai conseguir ejetar muito menos sangue do que ele conseguiria normalmente. Tá, mas por que isso acontece, né? Aí vocês podem falar o seguinte: tá bom, mas eu já ouvi falar que atletas de alto nível, né? Claro, aqueles atletas aí que não usam anabolizantes. Esses atletas de alto nível, eles têm uma hipertrofia do coração, Você tem um coração maior, né? um coração maior, e por isso, geralmente, são atletas, são pessoas que ficam em bradicardia, né? Tem atleta aí que tem 45 batimentos por minuto, isso é uma bradicardia, e mesmo assim ele não tem nenhuma prejudicialidade quanto à sua saúde. Mas por quê? O coração dele se adaptou a ter uma hipertrofia, só que excêntrica, como você tinha falado. Sim. E qual é a principal diferença entre a hipertrofia concêntrica e a hipertrofia excêntrica? A concêntrica, a musculatura cresce para dentro. De fora pra dentro, e é excêntrica de dentro pra fora. E a excêntrica, justamente, ela vai crescer mais para fora. E crescendo, né, digamos, mais para fora, a capacidade volumétrica do ventrículo aumenta. Ou seja, então, o que a gente consegue melhorar com essa maior capacidade do ventrículo? Principalmente o nosso volume diastólico final, que é a quantidade de sangue que retorna ao ventrículo, né, ou aos ventrículos. Pensando aqui principalmente no nosso ventrículo esquerdo, que é o nosso principal foco aqui da discussão. Ou seja, vai chegar mais sangue aqui no coração. E aí, obedecendo à lei de Frank-Starling, quanto mais sangue chega, mais sangue sai. Então, peraí, o atleta de alto nível que não usa anabolizante, ele aumentou a capacidade volumétrica do seu ventrículo esquerdo, está chegando mais sangue, melhorou o retorno venoso, e com isso vai sair mais sangue. E ele consegue aumentar também o seu débito cardíaco. Lembrando, gente, isso é fisiológico. Isso é fisiológico, fisiológico. Isso aí era o essencial. Que é um atleta que não usa anabolizante, não usa nenhum tipo de hormônio para alta performance. Isso é a parte. E aí, né, a gente tem que pensar o seguinte: olha só, se aumentou o débito cardíaco, tá chegando mais sangue nos tecidos desse atleta. Então, por isso que mesmo ficando em bradicardia, em aproximadamente 45, 46 batimentos por minuto, esse atleta ele tem todas as suas necessidades fisiológicas supridas pela quantidade de sangue que está chegando. Então, ele não precisa manter sua frequência cardíaca em 70, 80. É sempre baixo. Justamente porque ele aumentou bastante o débito cardíaco. Mas voltando aqui à nossa discussão. Por que que pessoas que tomam anabolizantes têm essa hipertrofia concêntrica? Principalmente pelo seguinte, ó. Eu vou tentar desenhar aqui, e já vou adiantar que eu não sou muito bom em desenho não, mas só pra gente entender, ó. Imagine que isso aqui é uma célula muscular cardíaca. É um cardiomiócito. Ficou bom. Olha só, vou desenhar dois aqui, ó. Imagine que esse retângulo é um cardiomiócito. E esse daqui, o da esquerda, é um cardiomiócito de um paciente que usa anabolizante. E esse aqui, ele teve uma hipertrofia excêntrica, né? Uma paciente que é natural. Não usa. É o famoso natural. E aí, o que vai acontecer? Nós temos que lembrar o seguinte: qual é a unidade, né,
a estrutura que nós temos dentro de uma célula muscular que realmente faz aquele papel ali de contração da célula. É o sarcômero. Né? Nós temos que lembrar aí dos nossos sarcômeros. Então, olha, eu vou desenhar de forma bem simplificada aqui os sarcômeros. E até por isso, né, essas células são conhecidas como células estriadas, né? As estrias, que são observadas em células musculares aí esqueléticas e cardíacas, é por causa dos sarcômeros. Ok, o paciente que usa anabolizante, vamos lembrar, os anabolizantes, né, são hormônios que agem a nível nuclear. Hormônios que agem no núcleo das células. E aí, agindo no núcleo das células, o que eles aumentam principalmente, né? A síntese de proteínas. Vamos lembrar de algumas proteínas que estão associadas aos sarcômeros. Actina e miosina, né? São as proteínas aí que fazem o músculo contrair de fato. Então, o anabolizante ele age no núcleo da célula, aumenta a síntese proteica e você tem um ganho de massa muscular rapidamente. Por quê? Ele produz mais proteínas musculares. Só que qual é o problema disso? As células do coração de um paciente que usa anabolizante vai aumentar ali as proteínas que fazem a contração, sim. Só que elas serão adicionadas em paralelo. Ou seja, você vai criar... Deixa eu até colocar de outra cor para ficar mais didático. Vou colocar aqui, ó, de verde. As fibras laranjas são aquelas fibras que já existiam. Agora, olha aqui, ó. Estão aqui em verde, né? As proteínas, juntamente aos sarcômeros aqui em verde. São os novos. E por que novos? Eles foram criados a partir do uso dos anabolizantes. Peraí, mas eles estão sendo adicionados em paralelo. O que vai acontecer com essa célula para acomodar, né? Ela vai aumentar o seu tamanho. Só que nesse sentido. Imagina se essa célula estivesse aqui na parede, ó. Ela era desse tamanho mais ou menos no início. E agora, por causa do uso do anabolizante, por causa dessa síntese proteica, desse anabolismo acelerado, e por causa da deposição dessas proteínas em paralelo, o que acontece? Ela aumenta o seu tamanho assim, ó. Por isso que diminui o volume. Por isso que diminui o volume. Por isso que o músculo ele cresce para dentro, né? Diminuindo o volume aí do ventrículo. Agora, e aquele atleta que é natural, né? Ele tem aqui as suas estruturas que contraem, né, os seus sarcômeros aí, juntamente às suas proteínas, miosina, actina. E aí ele tá lá, né, na luta todos os dias, tentando pegar um bom condicionamento físico, né? Só que de forma natural, na academia, fazendo um cardio. O que vai acontecer com ele? Sem anabolizante, normal. Sem anabolizante. Ele também, para suprir uma demanda fisiológica, imagina aí, o cara pratica atividade física intensa todos os dias. O corpo dele precisa passar por modificações para ele conseguir, né? Então, o que o corpo dele faz? Como uma medida compensatória, também vai aumentar a síntese proteica, né? Para você ter mais contratilidade, ter uma hipertrofia ali benéfica ao atleta. A diferença de quem usa anabolizante para quem cresce de forma natural é que as fibras que são criadas, né? Essas proteínas principalmente, elas são adicionadas em série. O crescimento é diferente. O crescimento, justamente, olha só, ele é diferente. É isso que é a forma excêntrica, né, que você falou. E aí, então a gente consegue perceber que, como o Nelson falou, a forma excêntrica vem disso aqui, né? A célula, ela vai crescendo no seu sentido longitudinal. Sim. E se é nesse sentido longitudinal, ela fica, digamos, né, entre aspas aí, mais comprida. E ficando mais comprida, ou seja, ela tá aqui, ó, desse tamanho natural. Deixa eu até apagar o de baixo. Ela cresce de dentro para fora, digamos assim. Justamente, olha aqui, ó. Como ela tá mais comprida, ela fica mais assim, ó. E aí, se ela fica mais assim, é como se ela puxasse, né, essas fibras musculares mais para fora, aumentando a cavidade ventricular, aumentando o volume. Por isso que ele consegue receber mais volume e ejetar mais volume no débito cardíaco, né? Por causa dessa deposição aqui de proteínas, de sarcômeros em série, e não em paralelo, como acontece aqui com o uso de anabolizantes. É muito bom o jeito que você falou, que essa questão desse crescimento do anabolizante também explica o próprio desvio de eixo. Isso você entende também com essa explicação, essa questão do desvio para a esquerda. Ele já é desviado para a esquerda até como o seu vetor resultante. Mas assim, com essa explicação você entende por que desvia para a esquerda, com essa hipertrofia concêntrica, né, do miocárdio. Sim, porque o músculo ele fica crescendo, digamos, em uma área mais concentrada. Sim. Né? O outro que cresce de forma longitudinal, ele
vai para todos os lados, principalmente puxando mais para as extremidades, aumentando Mais para fora, assim, o digamos. volume da câmara, né? E aí, para fechar essa discussão aqui do estudo fisiopatológico, né? Vamos lembrar de uma coisa. Olha, vamos pegar aqui o exemplo do paciente que usa anabolizante. O que aconteceu com a musculatura do coração? Aumentou bastante, né? Peraí, mas toda musculatura que aumenta precisa também de mais oxigênio. Então, o que tem que aumentar no coração também? A irrigação do próprio coração, que se dá pelos vasos coronários. Só que o processo de crescimento, de surgimento de novos vasos, né, que é a angiogênese, ela não consegue acompanhar a rápida O rápido crescimento Isso, dessas né? células aqui também. o rápido aumento, né, dessa massa muscular. Porque usando anabolizante, o atleta ele ganha massa assim, quase que do dia para a noite, né? É questão, assim, de semanas mesmo. Assim, é um Justamente. absurdo. E aí, a angiogênese, que é a criação de novos vasos, que vão pensar, peraí, a gente está aumentando muito a musculatura do coração, a gente precisa de mais vasos sanguíneos para irrigar essa musculatura nova, digamos, né? Só que a angiogênese não consegue acompanhar esse rápido crescimento, é de forma tão rápida que não consegue. Peraí, mas vamos pensar uma coisa, tá tendo muita massa muscular, só que não tá tendo tantos vasos assim, é o suficiente para irrigar esse músculo. O que vai acontecer? Diminui a oferta de oxigênio. Se diminui a oferta de oxigênio na musculatura do coração, nós temos o risco de um infarto. Porque o corpo não consegue acompanhar a demanda, né, desse processo de crescimento muscular. É tão rápido que ele não consegue. Então, o paciente que usa anabolizante também está sujeito aí a quadros anginosos, né, a quadros aí de isquemia no coração. Aí você vai achar que o paciente que usa anabolizante ele vai ser um paciente saudável, né? Mas assim, ele tá tanto quanto é igual um paciente que é hipertenso, que tem diabetes, que é obeso. Justamente. Com o mesmo quadro clínico, mas não um físico diferente, né, pelo visto. E aí foi bom você falar da hipertensão, quando a gente viu esse paciente é hipertenso, né? Porque um dos efeitos aí dos anabolizantes é fazer uma vasoconstrição também, né? Aumenta a pressão. Aumenta a pressão arterial, por isso, né? E lembrar que a pressão arterial, uma hipertensão arterial sustentada, provoca hipertrofia também. Então, vai virando uma bola de neve, né? O uso de anabolizante. E lembrar, né, que o paciente que tem uso contínuo aí de anabolizante, ele tem um grande risco de ter um IAM. Por quê? Os vasos coronários, né, que são esses vasos aqui, ó, da imagem da direita, não conseguem acompanhar o crescimento dos músculos. Vai diminuir o suprimento. Justamente, vai chegar a um ponto aí que vai ter uma hipóxia. Por quê? Realmente não tem vaso para irrigar tanto o músculo. A gente tem então uma disfunção sistólica como diastólica também, né? Justamente. Tem tudo. Então, bom, essa foi uma breve discussão aqui, né? Uma conversa aqui sobre o estudo fisiopatológico, anatômico, né? Do que vai acontecer aí com o uso do anabolizante ou aquele atleta que é natural. E agora, essa parte mais aqui dos anabolizantes, né? Pensando aí mais na farmacologia, vou deixar pro Nelson aqui, que ele tem mais domínio e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Então eu vou dar continuidade falando sobre essa parte dos hormonal mesmo, a parte anabolizante. Então, assim, a gente vê que o uso de anabolizantes ele vem se tornando assim, cada dia mais comum, né? Esses atletas, assim, para buscar alta performance, então, para buscar, então, a questão de estética também, é o mais normal que acontece. Então esse termo, anabolic steroids, assim, anabolizantes, esteroides, hormônios anabolizantes, eles se referem, então, a derivados da testosterona. Lembrar, então, que a nossa testosterona aqui, ó, ela é um anel conjugado, lembrar que todos esses hormônios derivados, então, dos hormônios esteroides, derivados do colesterol, tem esse modelo estrutural químico aqui, basicamente, certo? Você pode até passar, por favor, aí? O slide? Isso. Certo? Você vai ter que passar o slide. Tá. A gente tem que lembrar, então, da questão mais hormonal. Então, a testosterona, então, ela é o quê? A testosterona ela vai ser o quê? O inibidor de miostatina. O que é a miostatina? A miostatina é um anti-anabólico. Então, vai acontecer o quê? Essa inibição toda dessa cascata, que vai acontecer o quê? O crescimento muscular. Então, a testosterona ela vem estudada há muito, muito, muito tempo atrás. Então, assim, essa questão de diferenciar o que é hormônio, o que é esteroide. O que acontece hoje muito, que a gente fala, testosterona, esteroide, isso aí é o básico, né? O que acontece na medicina de bairro, o que acontece. Assim, essa questão porque é importante você diferenciar, porque a testosterona, ela pode virar tratamento também, a pessoa que tem o hipogonadismo, a pessoa que tem a falta mesmo do hormônio. Então, assim, basicamente, essa questão de diferenciar a testosterona como hormônio e os anabolizantes como a questão da estrutura da indústria farmacêutica, né? O que acontece que essa produção desses derivados de testosterona, que a gente tem aqui essa formação desses outros anabolizantes, que não é hormônio.
que a gente tem que lembrar. Isso aí é mais para a questão de aumento de performance, aumento de crescimento muscular. Basicamente é isso. Eu só quis entrar nessa parte para diferenciar a questão para mostrar também a questão da função da testosterona e diferenciar também o que é hormônio, o que é anabolizante, que é importante, porque vem aumentando muito esse uso de adolescente, adulto, desinformados que vão usar, que estão usando isso só para fins estéticos mesmo. A gente vê muitos atletas morrendo também por causa disso. Pode passar também para outro, por favor? Sim, e é até interessante você mencionar isso porque, como a gente comentou, as pessoas usam, às vezes, um anabolizante e pensam assim, não, eu vou usar um anabolizante porque eu quero ficar com quase 50 aí de braço, né? Quero crescer muito o braço e tal, quero ficar musculoso. Aí a pessoa pensa somente no braço dela, somente na perna, né? Uma mulher, somente aí no glúteo, né? Sim, sim. Só que esquece que a ação desse hormônio tem uma ação sistêmica, vai funcionar assim, vai atuar em todo o corpo, né? Isso, e essa questão também de pensar como uma ação sistêmica também, a gente tem que lembrar que o ser humano ele não vai ser só 100% saudável. A pessoa que ela, na maioria das vezes, a pessoa que usa anabolizante, ela não faz exercícios aeróbicos, ou seja, que tem o uso de oxigênio, ou seja, a gente não tem isso. Então, ou seja, a pessoa ela tem até gordura visceral. A gente tem que lembrar também que a gordura visceral tem uma grande quantidade de aromatase. Aromatase é o quê? A enzima que vai formar aqui, que vai transformar essa testosterona em estradiol. A gente tem que lembrar o quê? Que essas pessoas que usam esses anabolizantes, normalmente elas não fazem esse tipo de exercício de aeróbico. Elas sempre exercício anaeróbico, sempre exercício só a gente fala de resistência, que é isso. Então, assim, lembrar também desse caso. A gente é o quê? Então, percebe-se o aumento significativo de 5-alfa-redutase, aromatase e receptores androgênicos, sugerindo que o quê? Que o uso de esteroides anabolizantes aumenta a síntese proteica, que é um processo vital no crescimento cardíaco nas células do miocárdio pela ativação dos receptores androgênicos intracelulares. Você explicou sobre aquela parte da questão do que acontece dos anabolizantes no coração, né? Aqui eu trouxe só a questão de alguns esteroides mais consumidos, né? Segundo esse NIDA, né? Que é um instituto de abuso de droga dos Estados Unidos, que estuda bem esses esteroides para ver o que está acontecendo, porque nos Estados Unidos vem uma crescente de adolescentes usando esteroides, morrendo também, por vários fatores, tanto os cardíacos como outros fatores. Então a gente tem aqui o anadrol, oxadrin, dianabol, o estrol, todos aqui, ó, decadurabolin, durabolin, todos eles são derivados da testosterona, que são derivados do colesterol. A gente fala, colesterol é mal. Você produz colesterol. Sem colesterol a gente não vive, né? Não vive colesterol. Nossa suprarrenal ali tá para isso. Pode passar, por favor. E lembrar também, né, que você falou, aumentando muito o uso aí entre pessoas mais jovens, justamente por essa pressão social de ter um corpo perfeito, da busca pela estética, né? Isso nos Estados Unidos, até aqui no Brasil também, vem crescendo demais. Tinha até falado a questão de adolescentes que usam isso só por meios estéticos, só por fins estéticos, também a questão da pressão social que você tinha falado também. Essa questão da estética, ela vale muito, ela tipo assim, ela muda muito a vida da pessoa. Então, assim, isso muda realmente, só que a pessoa não vê a questão da saúde mesmo, né? A questão do que o uso anabolizante ele pode mudar na vida da pessoa. Principalmente a longo prazo, né? A longo prazo, questão assim, que você tinha até explicado, a questão do que ele afeta no coração. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Que o anabolizante ele não vai afetar só o crescimento muscular, ele vai afetar sistêmico. Acoplado ao quê? É uma pessoa que pode ser obesa. Tem muitas pessoas que são obesas que já usam anabolizante. Então, isso favorece, tem predisposições para o quê? Aumentar a pressão arterial. Tanto que a própria testosterona também, pacientes que fazem reposição de testosterona, a testosterona tem receptores no coração, que vai aumentar, então, essa hipertrofia concêntrica. Visto até no nosso paciente, que aqui do caso clínico, que tem esse desvio de eixo para a esquerda, certo? Então, assim, aumentando a pressão arterial, isso em função ativando, então, o sistema renina-angiotensina, que vai aumentar essa pressão arterial, que vai fazer essa vasoconstrição, certo? Também aumentando o quê? Essa fibrose cardíaca, né? Essa hipertrofia dos cardiomiócitos, certo? Que vai aumentar, então,
essa hipertrofia do ventrículo esquerdo. Esquerdo. Que é o ventrículo que Sistêmico, tem esse né? ventrículo sistêmico. Lembrar o nosso coração como as bombas, bomba cardíaca, né? O nosso Sim. coração. Lembrar também disso que eu tinha falado, sobre a questão do paciente que ele usa anabolizante, mas ele também é um paciente, pode ter um paciente obeso, paciente que já era hipertenso, paciente que já tinha diabetes. Aí isso acopla para várias coisas, como infarto agudo do miocárdio, tanto a hipertrofia concêntrica, a insuficiência cardíaca congestiva, tudo isso acoplado a isso, porque muitas vezes o paciente ele faz o uso de anabolizante, mas tem uma dieta muito errada, a dieta totalmente que vai contra. Então, é o que eu tinha falado, paciente que ele é aparentemente saudável, mas a saúde dele está tanto igual quanto o paciente que é obeso, paciente que é diabético, paciente que é hipertenso. Então, isso vale demais. Você rever e pensar essa questão nisso também. Pode passar, por favor. Você falou aí interessante da fibrose aí, né? Isso. Das fibras cardíacas. Realmente, né? Como a gente falou, o coração, o músculo, ele cresce de forma tão rápida que o crescimento de novos vasos sanguíneos para fazer essa compensação aí na demanda energética das fibras, né? Para ofertar mais oxigênio, não consegue acompanhar. Então, vai morrendo fibra ali, né? E em casos severos, pode ter um infarto agudo do miocárdio aí. Vai de ter essa anabolizante. disfunção diastólica, essa disfunção sistólica. Então, assim, tem um estudo, o Framingham Heart Study, é o primeiro estudo, assim, foi um dos primeiros estudos que estudou essa questão da relação dos esteroides relacionados à hipertrofia ventricular esquerda. Então, assim, isso veio desde muito tempo. Desde 87, esses pesquisadores vêm estudando essa relação, que hoje vem só aumentando. A gente fala que antigamente pessoas usavam anabolizantes mais do que hoje. Não, hoje tem mais, porque hoje tem mais acesso nessa questão. Porque antigamente era mais restrito até o público. Hoje em dia tem mais esse acesso. Então, por isso que vai virando uma pandemia, a gente pode até falar isso, a questão. De uso de anabolizante. Então, né? assim, a hipertrofia ventricular esquerda, até trouxe essa parte, que ela desenvolve-se como um processo compensatório ou adaptativo a um estímulo hemodinâmico. Isso aqui trazendo aquela questão do atleta. Aquela questão do atleta, que é um atleta que faz o exercício aeróbico, tem uma alimentação saudável. Sim. Então, assim, essa hipertrofia excêntrica, né, compensatória, é um processo fisiológico. Então, assim, é uma questão normal, fisiológica. A gente tem que também saber diferenciar o que é um atleta de rendimento bom, ou seja, um atleta que vai a longo período vai ter um coração maior, mas porém um coração saudável, e um atleta que faz uso de anabolizante, porém tem um coração não saudável. Basicamente é isso. Então, assim, essa parte é muito bom lembrar também. Então, assim, pacientes que fazem uso de anabolizantes, eles têm que ter um acompanhamento médico, eles têm que ter porque a longo prazo, isso aí a gente acha que não vai acontecer nada, mas a longo prazo, esse abuso de droga, porque é um abuso de droga. Porque quando o hormônio ele é usado tanto farmacologicamente para você repor, isso é uso normal, mas abuso já é uma coisa, já é a fins estéticos. Eu acho que nenhum médico vai prescrever, né, isso para abuso, né, como para um fim estético. Para fim estético, né? Somente, né? Até porque a pessoa ela não tem a demanda, né? Não precisa disso também, porque tem a questão de reposições hormonais, mas isso com a questão de uma necessidade, né? Necessidade, tem aquela questão de necessidade e não, né? Então isso vem acontecendo demais nisso. Então, assim, lembrar que o anabolizante ele vai ter um efeito sistêmico, ele não vai só agir no músculo esquelético, né? Não vai só agir no músculo assim, no meu bíceps, não vai agir só no meu tríceps, ele vai agir sistemicamente. Todo o corpo, né? E isso acoplado ao paciente que tem várias comorbidades. Como eu falei, o paciente pode estar obeso e está usando anabolizante. Sim. Isso acontece demais. O paciente faz uso de anabolizante, mas não tem um treino aeróbico, não gasta energia, não emagrece, não tem essa perda de gordura. Que eu tinha falado também da gordura visceral também. O paciente tem gordura visceral e faz uso de anabolizante. Você vai ter mais malefício do que benefício. Isso a longo prazo, a curto prazo. O que vem mais acontecendo é pacientes atletas que usam anabolizantes morrendo em campeonato de fisiculturismo, paciente que usa anabolizante, jogador também de futebol que acontece, que faz o uso desse anabolizante, isso, mas sem o teste de antidoping, né? Uhum. Isso acontece. Até o próprio nosso caso clínico fala, né, que ele foi reprovado em exame antidoping. Então, assim, devido ao uso de anabolizante. Então, a gente já vê ali com essa breve história do paciente,
que é um paciente, então, ali, 43 anos, com hipertensão estágio 2. Normalmente, esse paciente ele podia já ter essa hipertensão há muito tempo já. Sim. A gente não sabia, né? Mas essa questão, assim, de acompanhar o paciente que faz esse uso de anabolizante sempre vai ser maléfico, né? Porque, como eu falei da questão do abuso, não questão do reposição hormonal. É importante lembrar isso também. Vocês querem fazer alguma coisa? Então, acho que a gente pode voltar aqui no caso, né? E lembrar também, né? Como a gente viu aqui, se a cavidade aqui do ventrículo, se a câmara está com um volume menor, como que o corpo ele faz para compensar esse volume menor de sangue que está saindo? Por quê? Por que está saindo menos sangue? Porque o volume diminuiu, né? Sim. O coração fica em taquicardia, né? Para tentar compensar. É uma taquicardia compensatória. Então, assim, como a gente falou, vai virando uma bola de neve por causa do uso do anabolizante, né? O uso indiscriminado, principalmente. E se a gente chegar aqui, ó, a gente consegue perceber que a fração de ejeção ventricular está em 62%. Ou seja, a fração de ejeção, que é o quê? É o volume sistólico, né, em relação ao volume diastólico final. É o tanto que sai em relação ao tanto que entrou. Né? Então, por exemplo, se tiver entrado aí 100 ml de sangue lá no ventrículo esquerdo e saiu 60 ml, quer dizer que a fração de ejeção é 60%, né? Tá mostrando aqui pra gente que tá reduzido. E a gente pode pensar isso, tá? Mas tem que acontecer isso mesmo. O volume do ventrículo esquerdo do paciente vai estar diminuído. Porque teve uma hipertrofia concêntrica, né? Logo, a gente consegue responder o nosso caso aqui, ó. Qual a condição cardíaca mais provável para esse paciente? Hipertrofia miocárdica, né? Ou seja, hipertrofia, o aumento aí do volume das células do coração. Do miocárdio. Só que concêntrica, né? E a gente entendeu o porquê. Eu acho que esse estudo, esse caso clínico, não é um caso clínico difícil, né? É um caso clínico meio até fácil, se você souber um pouco ali de eletrocardiograma. Mas também essa questão da conscientização também é importante, sobre a questão do uso de anabolizante, que vem aumentando ainda vez mais. Isso aí, em todo lugar, isso na esfera global mesmo. Por fins estéticos, por fins de aumento de performance. Então, assim, é importante a gente frisar essa questão da conscientização para diminuir. Vamos ficar todo mundo natural aí. É isso aí. É isso. Bom, pessoal, espero que vocês gostem aí do nosso podcast. Mais uma vez, agradecer à faculdade por ter disponibilizado o local aqui para nós. Realmente, a Liga, né? Nós aqui, em nome da Liga, nós agradecemos muito. Sim, a gente queria inovar. Eu estava falando com o João Amado isso antes, que acho que não vi até agora poucas ligas que fazem isso. Acho que a gente tem um recurso muito bom. Então, assim, não vejo por que não usar esse recurso. E é isso, agradecer novamente de novo. A gente espera que a gente continue fazendo esses encontros aqui, resolvendo o caso clínico. Acho que todo mundo gosta dessa parte de caso clínico. É alguma coisa assim que vai agregar na vida de todo mundo. Eu acho que esse foi um assunto que agrega mesmo. E é isso, agradecer de novo à faculdade por ter cedido o espaço pra gente. E siga a Lacard. Isso aí, pessoal. E também agradecer ao pessoal aqui da produção, né, que sempre organiza tudo com muita excelência. Salve pro agradecer Lucas ao aí. Lucas aqui. Obrigado, viu, Lucas? Valeu, Lucas. E aqui, pessoal, para quem quiser, né, depois conferir as referências onde nós tiramos todas essas informações, né, aqui para nossa explicação, para nossa discussão, tá aqui. A gente sempre vai colocar as referências, porque pra gente não falar, vocês estão falando sempre que tá falando certo, tá falando errado, isso dá até, a gente tem que ficar respaldado, né, de muita coisa Isso também. não é coisa da nossa cabeça, né? Não, a gente Realmente tá falando foi que a gente gosta. estudado e tal. Isso, porque o que a gente vê muito isso é a pessoa falando sobre esse assunto, ainda mais sobre esse assunto, que é um assunto meio complexo, eu vejo hoje em dia, ainda mais porque muita gente fala que não muda nada, muita gente que fala que, mas a gente vê muitos estudos que provam o contrário, né? Então, é bom a gente sempre colocar as referências pra isso. Então é isso aí, pessoal. Valeu demais Muito e obrigado. até o próximo episódio. É isso.